Bem, então, dando continuidade ao nosso assunto tem sido o diabo, nada mais, nada menos do que o diabo em pessoa, né? E nós falamos na semana passada sobre o diabo na vida de Jó. Jó foi o primeiro livro bíblico a falar sobre o diabo, embora a gente tenha sempre acreditado que o livro de Gênesis talvez tivesse sido o primeiro livro a falar sobre o diabo. Na verdade, não. O livro de Gênesis fala sobre a serpente, que mais tarde os escritores cristãos, né, dentre eles Agostinho e outros, né, identificaram como sendo o demônio, mas o livro de Gênesis não fala que é o demônio, fala que é a serpente, né? O primeiro livro que vai falar abertamente sobre o diabo é o livro de Jó. E Jó, então, ele vai interpretar a sua vida à luz dos sofrimentos causados pelo diabo, né? Mas Jó, no livro de Jó, nós não temos ainda uma doutrina específica sobre o diabo, porque o Jó ainda, muitas vezes, ele mistura ali, é Deus que está me fazendo sofrer, né? E outras vezes ele fala que é o diabo que teve permissão de Deus para fazê-lo sofrer. E a gente sabe que os antigos judeus, eles acreditavam que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Por isso você vai ver muito na Sagrada Escritura dizendo, o salmista falando, nas tuas mãos está fazer o bem e o mal, né? Então não existiria assim uma entidade, um ser, né, que causasse o mal. Todo bem e o mal eram causados por Deus. Mas a gente vai ver ali nos sofrimentos da vida de Jó que, na verdade, o diabo tem a permissão de Deus para provar a fé. Então, é essa a finalidade do diabo na vida de Jó, provar a fé de Jó, né? Provar que Jó não está mentindo, não está se enganando, não está fingindo que tem fé em Deus. Então, ali no livro de Jó, nós temos a provação da fé. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre o diabo na vida de Jesus. Parece fácil, mas não é tanto não, né? Em primeiro lugar, porque não é possível simplesmente detalhar esse vasto ministério de Jesus e garantir uma compreensão que Jesus tem a respeito do diabo. Não é uma coisa simples de se fazer. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Escolher algum tema, né? E a partir desse tema, entender a posição que Jesus tem com relação ao diabo e a finalidade da missão de Jesus com relação a esse ministério de exorcismo de Jesus. Então, nós escolhemos o Evangelho de Marcos, e ali no Evangelho de Marcos, nós temos Jesus, o Cristo, que revela um poder tão grande que deixa atônitos e maravilhados aqueles que o seguem. E a força de Jesus se revela, sobretudo, nos eventos que causam desespero e sofrimento na vida humana. Então, não veja, assim, o Jesus exorcista desligado do sofrimento e desligado daquilo que causa desespero na humanidade. Então, o exorcismo está diretamente ligado ao ministério de Jesus junto à humanidade sofredora, né? Então, nesse sentido, os sinais operados por Jesus, por exemplo, a tempestade que foi acalmada somente com a força da sua palavra, ou o seu embate, né, com os demônios, obrigando os demônios a se calarem, prefiguram o quê? Uma autoridade e o poder da igreja. Então, não leiam isso daí simplesmente como o poder de Jesus expulsar demônios. O que a igreja primitiva está fazendo? Porque quando nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando da vida de uma comunidade que está escrevendo o evangelho. A gente não pode imaginar que um evangelista simplesmente, a finalidade dele é escrever lipsis literis o que exatamente Jesus falou, o que Jesus fez.
Não, também é a vivência da comunidade. E essa comunidade, ela está ali inserida, né, no mundo repleto de perseguições, no mundo onde existe dor, né? A igreja está sendo severamente perseguida, o Império Romano está invadindo a casa dos cristãos e está levando esses cristãos prisioneiros. Eles morrem ali de fome, ou levados pelas feras, devorados pelas feras, ou simplesmente eles são chicoteados em praça pública. Então, entendam que quando os evangelhos falam de exorcismo, eles estão falando de forças que querem combater o poder da igreja. Então, não dá para entender nunca exorcismo fora da autoridade do poder da igreja. Então, quando nós falamos da autoridade do poder de Jesus, nós estamos querendo falar o quê? Da autoridade do poder da igreja, que não teme as potências do mal, ameaça, né, essas potências do mal e as substitui pela boa nova do reino de Deus. Então, olha, é uma visão diferente. O exorcismo ele não vive a parte do contexto eclesiástico, não vive a parte do contexto da igreja povo de Deus, né? Então, pretender que ler as passagens em que Jesus desafia os demônios desvinculados desse contexto seria trair o próprio texto ou fazê-lo caber dentro das nossas próprias convicções. Eu gosto muito de um teólogo, um cardeal e teólogo alemão, né, que ele se tornou-se um grande conselheiro dos papas, principalmente dos últimos papas, né? Ele era contemporâneo de João Paulo II e de Bento XVI. Ele foi sempre um teólogo muito cabeça aberta, né? E um teólogo que conseguia ler nos evangelhos muito além daquilo que simplesmente está escrito ali. Então, é uma pessoa que eu respeito bastante, leio bastante ele, gosto muito dele. Mas ele tem uma obra em que ele trata das questões relativas ao diabo e à possessão. E ele, num certo momento desse livro, ele se diz preocupado, infelizmente não tem tradução em português esse livro, eu consegui em italiano. É uma pena porque livros bons muitas vezes não são traduzidos, e livros que, olha, eu vou te contar uma coisa, livros que não têm valor algum, né, fica circulando na mão dos cristãos. Os nossos cristãos hoje leem coisas muito ruins, de fato leem coisas muito ruins, né? Um grande teólogo como Casper, ele tem algumas obras, mas eu não sei se tem em português alguma coisa dele. Mas no livro sobre o diabo, ele fala assim que nós temos a tendência em supervalorizar os fatos bíblicos de exorcismo, né? Revivendo essas histórias exatamente como elas são relatadas no Evangelho de Marcos. Ah, Jesus mandou desafiar o demônio, então eu vou lá desafiar o demônio. Jesus mandou o demônio falar o nome dele, então eu vou mandar falar o nome dele. Ele fica preocupado com essa tendência, né? Essa mesma preocupação aconteceu ali com as primeiras comunidades cristãs, né? Porque, segundo ele, ao supervalorizarem a ação dos demônios, essas pessoas simplificam demais a intenção original de Jesus ao desejar da comunidade um sério comprometimento entre a pregação do evangelho e a sua ação prática no mundo. Então, o exorcismo em si, né, diz ele, nunca será completo até que aconteça aquilo que Casper denominou de liberdade consequente. Não é você se livrar do demônio pura e simplesmente. É você libertar do demônio e garantir uma libertação após o demônio. É isso que ele quer falar, né? Então, aquele que pretende tirar demônios de alguém, segundo Casper, se você quer tirar demônios de alguém, ótimo, mas você tem que também se responsabilizar pelo cuidado dessa pessoa. Porque daí ele cita lá que Jesus falou, né, que o demônio quando sai ele volta com uma força maior, né? Então quando se você descuida do seu irmão,
a situação diabólica em que ele vive, né? Eu vou incluir aqui o seu sofrimento físico, o seu sofrimento moral, o seu sofrimento psicológico, mental, seu sofrimento social, tudo isso vem em dobro, né? E fazem aquela vítima ficar mais ainda sofredora. Então, se você quiser exorcizar um demônio, exorcize também a vida dele no futuro, de todos os sofrimentos psíquicos, de todo o sofrimento social que ele vive. Não é só tirei o demônio, agora vou para casa, ele vai para a casa dele. Isso não está dentro do contexto do Evangelho. Então, o restabelecimento desejado do ser humano tem que ser um desenvolvimento integral, né? Como o evangelista Marcos ensina quando ele faz o seu relato dos demônios que possuíram o homem na cidade dos Gadarenos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, né, essa passagem, que é Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, e que eu vou partilhar com você para que você tenha essa passagem aí mais facilmente. Então, vamos ler este capítulo de Marcos. Passaram à outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjulgar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. E os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus vos permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhe como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito. E todos se admiravam. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, então, esses versículos que nós vemos aí, nós vemos que ele não podia frequentar os mesmos lugares que as outras pessoas. Esse demônio, né, essa pessoa endemoniada, não podia frequentar os mesmos lugares que as outras pessoas normalmente frequentam.
né? Ele morava nos cemitérios. Olha que interessante, ele não podia frequentar os mesmos lugares. E o que significa isso, meus irmãos? Significa simplesmente que esta pessoa, ela é banida do convívio social. Ela é banida do convívio social. Ela não pode viver onde as outras pessoas vivem. Ela está, portanto, vivendo, né? Vivendo à margem da sociedade. E ele não tinha roupas, olha que interessante. Não tinha roupas. Significa, ele não tem moradia, ele não tem roupa, quer dizer, lhe falta proteção. Ele era amarrado com correntes, era uma vítima social. E ele rasgava a própria carne com pedras pontiagudas. Esse é o sofrimento psíquico. Não sei se vocês sabem, tem pessoas que têm um sofrimento psíquico tão grande que elas se cortam ou com gilete, ou com a própria unha, ou com uma pequena faca. Tem gente que anda com um prego, por exemplo, e vive se rasgando. Eu tive um aluno numa escola de ensino médio, ele tinha a pele toda rasgada, né? Ninguém sabia, mas o sofrimento psíquico era tão grande que ele se infligia sofrimento físico para não doer a mente, para não doer o seu psíquico, a sua psique, né? Agora, depois do exorcismo realizado por Jesus, o que acontece? Não é que ele fica simplesmente livre do demônio, agora ele vai frequentar a igreja. Não, ele começa a frequentar a sociedade, ele se transforma em um outro homem. Jesus, então, não lhe devolve simplesmente sua paz espiritual. O problema que muitas vezes desses exorcismos, por isso que eu não acredito nesses exorcismos que padres fazem, ou que leigos andam fazendo por aí, porque eles só são interessados em devolver a paz espiritual dessa pessoa. Mas Jesus devolve tudo aquilo que significa a sua dignidade como verdadeiro Filho de Deus, como a integridade física, espiritual, psíquica e social. Então, se determinado exorcista, entre aspas, não devolve também a integridade física, também a psíquica e social, mas só espiritual, é um falso exorcista. A finalidade dos exorcismos, portanto, praticados por Jesus, era a de restabelecer no homem aquela beleza originária da criação. De maneira que não se pode conceber uma libertação integral se restringindo simplesmente ou apenas à dimensão espiritual. A sua liberdade deve ser plena e totalizante. Deve abranger o ser em todas as suas dimensões e em todas as suas relações. Portanto, a história do homem tomado por uma legião é uma história bastante atual. Quando a gente vê aquelas pessoas revirando lixo para comer osso, gente, né? Quando nós vemos essas pessoas não podendo frequentar determinados lugares onde só ricos podem entrar, né? Ontem mesmo eu gosto de andar pela cidade, estava andando ali e estavam... depois eu fiquei sabendo que era um restaurante onde tinha ali guarda-costas na frente, tinha uma porta totalmente fechada, ninguém podia entrar naquela porta, a não ser os eleitos. Os eleitos são aqueles que ou pagam em dólar, ou pagam em euro, aqueles que gastam 20 mil, 30 mil reais numa garrafa de vinho. Ali não entram os pobres, né? Então, onde não entra o pobre, esse pobre é considerado um lixo para esse tipo de sociedade. Alguém que não é digno de entrar em determinados lugares. Então, essa legião, ela está presente no ser humano hoje, né? Quando você não tem acesso à comida, quando você não tem acesso a lugares, quando você não tem acesso, por exemplo, ao verde, a um parque. A gente vai ver nas periferias de São Paulo, você não tem parque, não existem parques, né? Não existem.
Os parques estão nos bairros nobres, né? Muita árvore, muito passarinho cantando, muita natureza. Então, como no passado, ajuda a refletir a respeito do enfrentamento indispensável com as diversas forças do mal que atuam na vida de todo ser humano, sejam elas quais forem. Eu acredito no demônio nesse sentido, né? Nesse sentido. Agora, não bastasse isso, a gente vê nessas igrejas pentecostais, né? E algumas igrejas católicas carismáticas também, a gente vê quem sendo endemoniado ali, quem sendo tomado pelo demônio. É sempre gente pobre, né? Eu já falei isso, vou repetir, é sempre gente pobre. Você não vê alguém lá dos Jardins, numa igreja, participando da Igreja Nossa Senhora do Brasil, numa missa, alguém endemoniado, mas você vai ver na periferia. Porque as pessoas realmente elas estão possuídas. Possuídas do quê? Possuídas de falta de atenção, possuídas de falta de carinho, possuídas de falta de acesso à educação, ao alimento básico. Então, essas pessoas enlouquecem mesmo, né? Então, outro aspecto importante a se levar em conta é que o enfrentamento do mal não é responsabilidade de uma única pessoa. É necessário lembrar que todo exorcismo feito por Jesus sempre esteve intimamente conectado com a missão dada aos discípulos, ou seja, o anúncio do evangelho pleno. Nesse sentido, o principal exorcizador dos males que afligem a pessoa humana não é, de modo algum, alguém especial, né? O exorcizador, né? O exorcista ali na Bíblia, não é uma pessoa especial. Hoje a gente vê as propagandas, o padre exorcista, eu preciso de um padre exorcista, o padre fulano é um exorcista. Não tem essa figura nos evangelhos, um discípulo em especial chamado de exorcista, né? E eles não fazem, na igreja dos primeiros cristãos, eles não fazem o espetáculo para atrair massas. Este é o padre exorcista, venha ver, né? E ele não age também, esse exorcista aí, nos primeiros tempos, ele não age com a intenção de obter sucesso e fama. É sempre a comunidade, enquanto missionária, que age em nome do Senhor por meio de palavras e ações. Então, todo exorcismo fora da comunidade, né, fora da comunhão com a igreja, é um exorcismo falso. Então, qual é a finalidade dos exorcismos praticados por Jesus? Não é a de chamar atenção para si. Uma vez que naquele tempo os exorcistas e curandeiros, eles podiam ser encontrados em qualquer esquina. Não pense que Jesus era o único que exorcizava demônios, e havia muitos, né? Mas o objetivo dos sinais prodigiosos de Jesus eram diferentes. O reino de Deus já pode ser percebido aqui e agora. Essa é a finalidade do exorcismo. Não é chamar atenção para si mesmo, não é buscar fama para si, mas é mostrar que o reino de Deus já está entre nós. Portanto, se o anúncio do reino e a sua boa nova de libertação dos cárceres sociais não estiverem acompanhando o exorcismo, né? Quer dizer, se você não exorciza as causas sociais, o sofrimento das pessoas, se você não dá um jeito de acabar com aquela fome daquela pessoa naquele instante, se você não cria condições para que aquela pessoa viva de uma maneira digna, então nós podemos afirmar com toda certeza duas coisas. Ou se trata de um falso exorcismo, ou se trata de um falso exorcista. Isso, meus irmãos, é corroborado pelo fato de que o que caracterizava os exorcismos antigos era a sua dimensão curativa, era devolver a pessoa à sociedade, é fazer com que essa sociedade assuma e aceite aquela pessoa. Então, em um mundo sem a medicina como nós conhecemos hoje, era muito comum recorrer aos exorcismos na expectativa de cura. E essa cultura percorreu grande parte da nossa história. Por exemplo, no ano 1098,
quando o tifo e a desinteria dizimavam populações inteiras, era grande o número de pessoas que recorriam à conversão ao cristianismo na esperança de serem exorcizados. Para eles era uma forma de livrar-se de doenças mentais. O exorcismo tinha esse poder de curar a pessoa. Então, ele tem uma dimensão curativa e não propriamente só libertar uma pessoa de um demônio, mas de curar o ser humano. Então, tanto no mundo do primeiro século quanto na Idade Média, é fácil imaginar que aqueles que conheciam as fórmulas de exorcismo eram as pessoas mais famosas e mais procuradas. Esses homens rezavam algumas orações ou indicavam chás e só então declaravam a cura do sujeito. O exorcismo era um processo, não era um ato mágico, né? Você curava todas as dimensões da vida dessa pessoa. Essa seguramente não era a prática de Jesus, que além de restabelecer o homem à sua situação original, ele fazia duras críticas às crenças fabricadas pelas instituições da sua época, que tendiam a rebaixar o indivíduo ao menor nível possível. O homem endemoniado aí de Marcos, ele fora tomado por uma legião. Por que legião? Porque a legião romana dominava e oprimia o povo da Palestina naquele tempo. Eu acho muito engraçado, eu gosto de assistir esses filmes porque eu gosto de ver as bobagens que eles falam. Ontem foi assistir um filme, bom, nem consegui passar da primeira parte, o filme era tão ruim, era o exorcismo de uma fulana de tal. E adivinha o nome do demônio que estava possuindo a moça? Legião, né? Então, você tirou do contexto o nome legião e aplicou para o século XXI. Legião é porque uma legião romana oprimia o povo na Palestina naquele tempo. Muitos dos chamados ministérios de cura e libertação, tão comuns hoje em dia em nossas comunidades católicas, ao tentarem justificar a sua prática na Bíblia, não fazem outra coisa senão contribuir para o incremento de fantasias religiosas nas pessoas mais inocentes e para o surgimento de um novo tipo de fanatismo que acaba por empobrecer o anúncio do Evangelho. O vínculo com a comunidade, com a igreja, e a atenção concentrada na condição humana desfigurada pela sociedade e pela cultura vigentes é que dão legitimidade à luta contra os poderes do mal. Do contrário, pregadores mal intencionados sempre serão motivos de riso e chacota nas redes sociais, né? Porque tirar do contexto o exorcismo significa fazer o cristianismo uma coisa de chacota para todo mundo. Quem não dá risada hoje de pessoas fazendo sessões de exorcismo, vira uma piada, quer dizer, a gente empobrece o cristianismo com esse tipo de crença, né? Acreditando nessas coisas, sem colocá-las dentro de um contexto de Jesus, de salvar todos os homens. Espero que você tenha aprendido alguma coisa até aqui, né? E agora possa se precaver contra esses falsos anúncios e espero que você nunca corra atrás de pessoas que dizem que estão aí, né, desenvolvendo exorcismos. Isso realmente não existe. Então, que você fique com Deus, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.